tema que me foi colocado para dividir com vocês hoje aqui seria o seguinte: jurisprudência referente à arbitragem, interação entre o judiciário e a arbitragem, e o Arbipedia, que é um site de pesquisa de arbitragem que eu construí junto com outros colegas, que aí eu apresentaria para vocês também. Esse foi o pedido que me fez o presidente para apresentar aqui agora. Então, vamos tentar cobrir esses temas. Eu, de certa forma, vou falar um pouco desta questão da interação, nós vamos falar um pouquinho do Arbipedia junto e vamos depois ver alguma coisa de jurisprudência nessa questão de interação entre judiciário e arbitragem. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, acho que tem que ficar claro que nós não vamos conseguir, em nenhum país do mundo se conseguiu ter uma arbitragem desenvolvida se nós não tivermos uma consciência do judiciário da importância da arbitragem e do direito que as partes têm à arbitragem. O judiciário tem que reconhecer que as pessoas têm o direito de escolher a arbitragem, é um direito delas, e de que este direito seja levado às últimas consequências. E seja, então, garantido pelo Poder Judiciário. O Judiciário passa a ser um garantidor, um executor de algumas medidas que a arbitragem não vai ter condições de fazer, porque o árbitro não tem o ius imperium. E, em outras circunstâncias, o Judiciário vai ser um fiscalizador da arbitragem. No momento em que nós tivermos uma arbitragem onde um árbitro, por exemplo, escondeu uma relação de intimidade que tinha com uma parte e julgou em má-fé, julgou parcialmente, sem que isso fosse conhecido, no momento que a parte conhece, ela pode anular essa decisão do árbitro. Então, o judiciário tem um papel fundamental no controle judicial da arbitragem, que é o título da obra que eu publiquei, que é a minha dissertação de mestrado, Controle Judicial da Arbitragem. É evidente que o judiciário não vai rejulgar o mérito do que o árbitro julgou, mesmo que o árbitro erre nesse julgamento. É a última instância a decisão do árbitro. Mas ele vai, o judiciário, cuidar da legalidade deste processo. Muito bem. Então, tendo claro que esta interação entre judiciário e arbitragem ela é fundamental para que o Instituto da Arbitragem funcione, vamos adiante aqui. Sou eu mesmo que estou passando aqui. Talvez o primeiro ponto que a gente possa destacar nessa interação, o artigo 22C da Lei de Arbitragem, ele prevê a figura da carta arbitral. É tão importante essa interação que, em determinados momentos, o árbitro tem que se comunicar com o juiz estatal. E existe uma formalidade, não existia, essa é uma alteração de 2015, a lei é de 1996, a lei de arbitragem, ela foi alterada em 2015 e foi incluída a carta arbitral. Antes, o árbitro mandava comunicações para o juiz, mas não havia uma formalidade especial. Hoje, a lei prevê uma formalidade especial, que é a carta arbitral, que é mais ou menos como uma carta rogatória, uma forma de uma autoridade, que ali tem uma autoridade privada sobre um conflito privado, se comunicar, no caso, com uma autoridade pública, que é o juiz estatal. Esta carta arbitral, ela serve não para execução da decisão final do árbitro. Ela serve para uma medida no decorrer do procedimento que seja necessária. Por exemplo, tem uma testemunha que se nega a comparecer numa audiência arbitral. Todos nós temos o dever, como cidadãos, de sermos testemunhas. Se nós nos recusarmos aí, o que acontece no processo judicial normal? Nós somos conduzidos sob vara. O juiz usa o seu ius imperium, nos leva à força, a polícia vai lá e nos leva para a audiência para nós depormos.
Na arbitragem, existe o mesmo dever. E se a testemunha se recusa a ir à audiência arbitral, o árbitro não tem esse poder de império. Então, ele comunica ao juiz estatal, através da carta arbitral, e o juiz estatal ele vai, então, fazer a comunicação à polícia para que leve a testemunha sob vara para o depoimento. Então, é uma forma de a arbitragem se viabilizar. Ela se utiliza, como ela é um mecanismo legal e há um interesse previsto na lei de que a arbitragem funcione e seja efetiva, ela se usa desse mecanismo de, quando lhe falta o ius imperium, ele usa o ius imperium do Poder Judiciário. Muito bem. Vamos entrar no Arbipídia, para nós vermos um pouquinho o que tem de jurisprudência sobre carta arbitral. Acho que nós vamos ter que fazer um teste aí, vai ser mais ou menos como transmissão ao vivo na televisão, que tudo pode acontecer, né? Não sou eu que estou manobrando o site, mas eu tenho um manobrador fantástico lá, que é o Dr. Marcelo Mesquita, que está na condução dos trabalhos, né? O que é este site? Tá? Que é um site que eu desenvolvi. Ele tem todas as decisões judiciais proferidas em segunda e terceira instância no Brasil. Nós não chegamos ainda a 6.000, falta pouquinho para chegar a 6.000 acórdãos que estão lá dentro. Ele não é um site de jurisprudência selecionada das melhores decisões, ou que vai mostrar só as posições majoritárias. Não, estão todos os julgados lá. Tá certo? Então, vamos ver como é que a gente pode pesquisar no site. Eu te pediria, por favor, Marcelo, se tu digitasse, aí são 3 espaços de pesquisa. Uma pesquisa tipo Google, que é onde o Marcelo já está aí. Uma pesquisa mais abaixo, que tem índice por assunto, que aí a gente vai no índice, pesquisa como se fosse num livro. Ou também, ali abaixo, comentários à lei, que aí eu posso ir no artigo da lei que trata da carta arbitral, e aí vão ter todos os julgados a respeito daquele artigo. Vamos entrar, por favor, pode digitar, por favor, carta arbitral. Vamos ver o que acontece aí. Bom, aí aparecem todos os julgados onde, pela palavra carta e arbitral, então, se a gente for baixando, vamos ver se a gente vai baixando aí. Ó, aí estão todos os julgados. É claro que um acórdão, quando ele vem, o extrato num acórdão, ele trata da questão da procuração do advogado que juntou, são várias questões que são julgadas, até que tenha o julgamento, lá está funcionando ainda. Até que, aqui está funcionando. Até que a gente tenha uma questão específica ali no acórdão, que é de arbitragem. O que eu faço aqui é trazer só o que foi tratado de arbitragem no julgamento, para que seja lido rápido. Né? Se eu quiser, eu posso dar um clique aqui, por favor, Marcelo, se puder dar um clique nessa primeira ementa aí. Bom, aí ela aparece ela separada, né? Aqui é um julgado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Se eu der um outro clique aqui, por favor, pode dar um clique no julgado aqui, ó. Se eu der o clique no julgado, ele já vai salvar no meu computador a íntegra do julgado. Então, eu vou ter acesso à íntegra. Eu pergunto o seguinte, quanto tempo levaria para nós pesquisarmos todos os julgados que trataram de carta arbitral, em todos os tribunais estaduais do Brasil, 20 e tantos tribunais, mais em todos os TRFs, mais no STJ, mais no STF, quanto tempo levaria para a gente fazer essa pesquisa? Né? Que a gente fez aqui num clique. E eu posso ter o acesso à íntegra do julgado. É pena que não abriu o julgado. No meu computador, quando eu clico aqui, esse aqui está programado para salvar. O meu ele já abre o julgado, na maioria abre, né? E aí eu consigo ver, inclusive, que os trechos do acórdão, eles estão sublinhados. Se a gente for passar o acórdão aí,
para baixo, ele vai ter os trechos sublinhados que interessam para a questão da arbitragem. Então, às vezes, tem acórdãos lá com 90 laudas, que eu levaria horas para entender, saber o que foi julgado, eu vou direto nos pontos, então facilita. Né? Então, acho que a gente pode voltar agora. Podemos voltar. E a gente pode só dar uma brincada aqui no índice. Vamos lá na pesquisa por índice, índice por assunto. São 200, e agora eu já me perdi, são 212 temas que receberam julgados. Tá? Mas, se a gente for, por exemplo, se a gente for baixando aqui, pode ir indo, a gente vai chegar aqui na carta arbitral. Tá? Depois das questões, eu segui aqui nesse índice o que a lei trata. Então, a lei trata lá primeiro da cláusula, depois ela vai tratar do princípio competência, e depois ela vai tratar lá das cautelares, e depois ele trata da carta arbitral. Então, vamos chegar lá. Ó. Pode baixar mais um pouquinho aí. Pode ir mais. Aí, carta arbitral. Muito bem. Então, vamos clicar em carta arbitral. Bom, aí cai. Não, ele acho que clicou 2 vezes ali. Aí, carta arbitral. Então, aparece aqui, se a gente for baixando, todos os julgados concentrados. Tá? Aqui a pesquisa... Porque, quando a gente bota carta arbitral, vai aparecer também julgados que falam de carta, que não é a arbitral, e de alguns que falam de arbitral. Nessa pesquisa, ficou só o que é carta arbitral mesmo. Tá? Se a gente baixar ali, tem um julgado, for baixando os julgados, tem um... Vamos para o segundo deles, pode subir um pouquinho. Tem vários julgados já de carta arbitral. O que chama atenção é a quantidade de jurisprudência que já tem. Carta arbitral já tem mais de 15 julgados sobre o tema, uma coisa novíssima. Isso que a gente se impressiona quando estuda a jurisprudência brasileira. Aqui em Santa Catarina, olha aqui, ó, tem um julgado da 2ª Câmara Cível, do nosso tribunal aqui de Santa Catarina. Tutela antecipada deferida em procedimento arbitral determinando despejo da parte requerida. Execução da medida perante o Poder Judiciário sobre o rito de cumprimento de sentença. Descabimento da carta arbitral por inexistência de título executivo judicial. Rito a ser seguido é o previsto no artigo 22, parágrafo 4º da Lei de Arbitragem. Então, foi deferida uma antecipação de tutela pelo árbitro, e a parte, em vez de pedir para o árbitro emitir uma carta arbitral, porque não é uma decisão final, é uma medida que tem que ser imposta pelo judiciário à força, a parte errou e entrou direto com uma execução daquela medida. A medida não é de execução, não é uma decisão final de arbitragem. Veja a sutileza. Isso já foi julgado aqui por Santa Catarina, dizendo não pode, está correto, a meu ver, o julgamento, a minha posição, acho que eu julgaria no mesmo sentido. Então, só para dar um exemplo para vocês. Agora, vamos fazer a última... vamos retornar e vamos... Por exemplo, se eu quiser fazer uma pesquisa diferente e colocar aqui nessa pesquisa Google, vamos baixar primeiro, comentários à lei, vai abaixo aí. Ó. Aqui estão todos os artigos, pode baixar um pouquinho mais. Então, todos os artigos da lei aqui. Se eu clicar, vem o artigo 14, com todos os acordos que tratam do conteúdo do artigo 14. Certo? Eu vou ter a íntegra. Aqui embaixo, ó, conteúdo relacionado. Aqui eu escrevo o artigo, e embaixo estão todos os temas que se referem a este artigo da lei. Agora, vamos voltar de novo, para a gente ir para... Pode subir. Vamos colocar aqui TJSC. Só escrever TJSC.
pesquisar. Aqui vão cair todos os julgados proferidos em Santa Catarina sobre arbitragem. Selecionado. E o mesmo eu posso fazer para cada tribunal do país. Tá? Então, se eu quiser focar num tribunal, eu consigo fazer só digitando a sigla. Tá? E aqui, se a gente for... Vamos baixar para ver quantos julgados tem aqui. Estão vários, e a gente não consegue, numa página, ver todos os julgados. Vamos baixando. Lá embaixo, vamos ao final aqui da página. Aí eu tenho que ir para a página 2, 3 e 4, tantos são os julgados de Santa Catarina, que nem é um estado que tem tantos julgamentos de arbitragem. Certo? Muito bem. O que eu posso dizer para vocês dessa pesquisa? Nós temos um grande árbitro internacional que ele se debruçou sobre a realidade brasileira, da jurisprudência brasileira. Ele disse, olha, o Brasil é o melhor case do mundo em termos de fixação boa de jurisprudência, uma jurisprudência amigável à arbitragem, estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça. O STJ, ele analisou, disse que nenhum país foi tão rápido em arbitragem apresentar julgados favoráveis à arbitragem que permitiram que a arbitragem se desenvolvesse. E eu posso dizer para vocês que não é só o STJ. Quando a gente desce aos tribunais estaduais e federais, é claríssimo que o judiciário abraçou a causa da arbitragem. O judiciário entendeu que esse é um mecanismo de solução de disputas importante e que ele tem que ser preservado, assegurado. São decisões que pensam para que a arbitragem realmente tenha sucesso. Tá? Eu posso assegurar isso para vocês. Esse é o comentário que eu faço da jurisprudência brasileira. Muito bem. Vamos sair desta questão. Quanto tempo nós já temos aí? Porque eu estou sem... Mais 10 minutos. Mais 10 minutos. Então, vamos voltar. Sobre provimento de tutela de urgência, nós temos uma definição da jurisprudência. Agora, eu não vou ficar brincando no Arbipedia, vou colocar para vocês fora do Arbipedia, não precisa mais nós entrarmos no Arbipedia aí. Provimentos de urgência. A lei já estabelece isso e o judiciário tem estabelecido isso de forma muito clara. Tá? O Superior Tribunal de Justiça. Como é que eu faço se eu tenho uma medida de urgência e eu estou diante de uma cláusula arbitral? Eu não tenho árbitro ainda, porque eu só tenho a cláusula, eu vou ter que notificar a Câmara, convidar outra parte para me ajudar a escolher árbitro. Nós vamos levar ali uns 30 dias, no mínimo, para ter um árbitro. E eu preciso de uma cautelar imediatamente. O que a lei brasileira diz? Que eu vou poder me socorrer do Poder Judiciário para esta obtenção de liminar. A dúvida que se tinha, o que acontece? Eu tenho 30 dias para iniciar a arbitragem. Se eu não iniciar em 30 dias, cai a arbitragem. E mais, se eu iniciar a arbitragem, a partir daí, o árbitro vai ser o comandante da cautelar ou da medida antecipatória, qual seja a tutela de urgência que eu tenha postulado. Então, se eu pedir uma liminar ao judiciário e eu instituir a arbitragem depois, como deve ocorrer, o árbitro poderá, inclusive, rever a decisão que foi proferida no judiciário. Isso está sendo dito pelo STJ, é o judiciário que diz isso, tem julgamentos da Corte Especial do STJ dizendo isso que eu estou dizendo. Numa interação muito bonita de dois institutos, um instituto privado e um instituto público, querendo que aconteça justiça para os cidadãos. Tá? Então, chega-se a esse ponto. Vamos para o slide seguinte. Vamos ver outras questões que envolvem interação entre judiciário e arbitragem. Vamos ao próximo slide. Sou eu que passo. Eu me acostumei com o Marcelo lá, tão bem tocando. Bom, aqui uma questão também, eu como árbitro me deparei várias vezes com essa situação. Tá? Existe um entendimento de que se eu tenho uma cláusula compromissória num contrato
onde já esse contrato ele já contém um título executivo. Eu faço toda uma arbitragem, um procedimento arbitral, para ao final chegar a uma sentença e poder depois executar essa sentença. Se eu já tenho um título executivo, se aquela cláusula já está num título que é executivo, o entendimento que tem prevalecido no judiciário brasileiro é de que eu não preciso ir à arbitragem. Eu vou executar aquela obrigação que está no contrato, eu já tenho o título, eu vou direto ao judiciário. A questão que fica é o seguinte, bom, mas às vezes a defesa da parte que está sendo executada, ela pode invocar questões que estão subjacentes àquele título e subjacentes até àquela obrigação que está sendo executada. Como é que a parte vai se defender? E esta questão, isto sim tem que ir para a arbitragem. Não pode ser julgado no judiciário se tem cláusula compromissória. E aí fica uma tensão. Como é que a jurisprudência dos nossos tribunais acabou resolvendo essa questão? Vamos para o próximo. Bom, eu que passo aqui. O que diz aqui a 4ª turma do STJ? Não poderá o juízo estatal decidir sobre questões atinentes ao título ou obrigações ali consignadas, existência, constituição ou extinção do crédito, pois, se a discussão versar sobre esses temas específicos, deverá ser dirimida pela via arbitral. Aplicabilidade de tal entendimento ao novo CPC. O que está sendo dito aí? Está sendo dito que a parte que quer se defender de uma execução, se ela está dizendo, não, esse título ele é um título executivo, mas a relação entre as duas partes permite que eu, por exemplo, eu quero uma compensação, e aquilo vai ter que ser objeto de uma decisão fora da execução, eu vou ter que iniciar a arbitragem, e aí o que acontece com a execução que está andando lá? Se eu estou discutindo na arbitragem e tem uma execução aqui, o que acontece? Cabe à parte, quando da constatação de eventual inexecução contratual, acionar o juízo arbitral para dirimir essas controvérsias. E aí o judiciário vem dizendo o seguinte, quando eu entro com a arbitragem, se aquela arbitragem que me é informada ao juiz da execução, ela realmente está discutindo questões subjacentes àquele título, eu vou suspender a execução, como os embargos à execução suspenderiam uma execução. Então, eu vou até a penhora na execução, paro ali, e a questão vai ser discutida na arbitragem. Depois de discutida, existe uma situação muito peculiar, que, às vezes, eu estou discutindo só questões do próprio título especificamente, ou da penhora que foi feita. Aí a discussão não é na arbitragem. Aí a discussão tem que ser nos embargos. Às vezes, nós temos execução, nós temos os embargos e nós temos a arbitragem. As três tramitando, onde o juiz estatal vai dizer, não, as questões de mérito aqui, eu vou suspender a execução e você vou aguardar a decisão do árbitro, porque tem cláusula compromissória, a decisão de mérito é de lá. Mas os embargos à execução que trata dessa penhora, que foi mal feita porque o bem era impenhorável, por exemplo, isso eu vou decidir aqui, porque não é uma questão do árbitro, é uma questão puramente do ato de execução. Então, tem que haver um entendimento dos poderes de cada envolvidos nessas relações. É uma questão muito interessante da interação. Isso eu digo aos senhores, tem tramitado bem. Tá? Está aqui o judiciário dizendo como é que acontece. Aqui são vários, tem vários julgados nesse sentido, eu não trouxe todos aqui. Tá? Em algumas situações, a parte entra com os embargos à execução, como eu falei, e aí se resolve aquela questão, e o juiz diz, bom, aqui o resto vai ser decidido o mérito lá na arbitragem, então ele suspende também os embargos em determinado momento. Tá? Só para ver a riqueza de detalhes do tema e como nós já temos decisões sobre isto, dando guarida a isto aí. Outra questão bastante interessante, que eu defendi ao contrário, o judiciário acabou se posicionando de um jeito que hoje está pacificada essa questão. Às vezes, esqueçam agora a execução, nós temos lá uma questão envolvendo uma matéria de conhecimento, não é execução,
tá? Processo judicial de conhecimento, e temos uma arbitragem. As duas tramitaram, a parte iniciou a arbitragem e a outra parte começou o processo judicial. Questão de conhecimento, não é execução. Os dois estão tramitando. E agora? O que o judiciário entendeu é que este conflito de competência que poderá ocorrer, ele tem que ser resolvido por conflito de competência que vai ser julgado pelo Poder Judiciário. Tá? É até uma coisa interessante, eu acho que não devia ser isso. O que devia acontecer é que, nas instâncias judiciais, a parte tinha que defender que existe uma arbitragem em curso, e aí o judiciário vai dizer, eu me acho competente, aí a decisão daquela que decidiu a competência é a final, a arbitragem cai. Assim, em vários países, a Inglaterra é assim, tem regra clara sobre o tema. Né? Olha como o tema se pacificou. Nós estamos falando de decisões aqui da primeira sessão do STJ. A primeira sessão é que reúne as câmaras, a primeira e a segunda turma do STJ, e a segunda sessão que reúne a terceira e a quarta turma. Nas duas sessões, o julgamento foi por unanimidade na primeira sessão e por maioria na segunda sessão. Se entendeu que, quando tiver um árbitro dizendo que ele é o competente para julgar a questão e um magistrado estatal dizendo que ele é o competente para julgar a questão, esse conflito vai ser resolvido em conflito de competência perante o judiciário. Tá? Esta é outra questão interessante sobre a interação de processo judicial e processo arbitral, e que nós já temos uma pacificação clara de como é que se resolve. Muito bem. A questão do princípio competence. Nós temos em Portugal, o que é o princípio competence? Ele diz o seguinte: quando eu tenho uma questão envolvendo a discussão sobre a cláusula compromissória, uma das partes, não, essa cláusula não é válida. O princípio competence diz, olha, vão para a arbitragem e o árbitro vai julgar isto. Depois, se o árbitro cometer alguma nulidade, tem um controle judicial sobre isto. Mas é o próprio árbitro que vai julgar se a cláusula arbitral é válida ou não é válida. Isso diz o princípio competence. Senão, nunca a arbitragem começaria. Sempre os advogados vão dizer, não, mas a cláusula não é válida, e aí iria para o judiciário. Não. Vai discutir a validade, vai discutir lá na arbitragem. Muito bem. Ocorre que, às vezes, a nulidade ou a inexistência da cláusula, ela é manifesta. Eu estou vendo, como juiz estatal, que não teve assinatura esse contrato. Não adianta, mas vocês vão ficar lá na arbitragem, vão constituir um árbitro, eu estou vendo aqui, é manifesto que é inválida esta cláusula. Como é que se faz? A nossa lei não previa nada. A lei portuguesa, ela tem no artigo 5º uma provisão que diz o seguinte: a menos que se verifique que manifestamente a convenção é nula ou se tornou inexigível. Não, eu estou lendo mal aqui. Diz a lei portuguesa que o princípio competência é flexibilizado quando se verifica manifestamente que a convenção é nula ou se tornou inexigível. Isso está no artigo 5º da Lei de Arbitragem Portuguesa. Nós não temos essa provisão. Como é que se flexibilizou isto? Por exemplo, os contratos de franquia são contratos de adesão. Muitas vezes, podem não ser, mas na grande maioria das vezes eles são de adesão. Os contratos de adesão, para a cláusula arbitral ser válida num contrato de adesão, eu preciso que haja uma grafia em negrito da cláusula, isso está escrito na lei de arbitragem, e as partes têm que fazer uma assinatura especial para a cláusula. Isso está garantido na lei de arbitragem. Então, o que o judiciário brasileiro, flexibilizando o princípio competence, já estabeleceu? Por vários acórdãos, por um do STJ, que foi o leading case, e por vários outros, entendendo o seguinte: se eu, magistrado estatal, recebo uma disputa que tem cláusula compromissória, onde não está em negrito,
e não tem assinatura para a cláusula, quando é um contrato de adesão, no caso, nos contratos de franquia por adesão, eu não vou mandar as partes ao árbitro e extinguir o processo judicial, porque é manifestamente claro que a cláusula não vale. Estou vendo aqui que ela não está em negrito, estou vendo aqui que ela não foi assinada. Então, estamos indo para a conclusão. Tá? Depois teriam outros pontos para a gente falar, que vai ficar para um próximo encontro. Tá? Fixação de astrentes. Eu, só para provocá-los aqui, em 30 segundos, vou... A questão da multa. Quando a gente tem uma sentença judicial, a gente tem aquela multa. Quando inicia a execução, tem uma multa de 10% para quem não paga quando é citado para se defender na execução. Ficou em dúvida se a arbitragem teria isso ou não. Então, os tribunais já pacificaram essa questão também. Né? A questão quando a sentença arbitral vinha ilíquida, tinha entendimento, não, mas eu tenho que liquidar perante o árbitro de novo. Já há o entendimento que eu posso liquidar no Poder Judiciário. Tá? E, por fim, que é talvez a questão mais interessante de todas, que eu não vou poder falar aqui, tem vários julgados, que é o conflito entre procedimento de homologação. A sentença arbitral estrangeira ela tem que ser homologada no STJ para valer no Brasil. Como a sentença judicial estrangeira, para mim executar no Brasil, eu tenho que homologar no STJ. O que ocorre é que, às vezes, a parte se submete à arbitragem lá no exterior, recebe uma decisão, e a parte, depois de ter aquela decisão, ela entra com um processo no judiciário, e, às vezes, o judiciário, inclusive, decide a questão, a mesma questão, com trânsito em julgado, uma decisão judicial transitada em julgado. O STJ tem dito o seguinte, tu foi para o Brasil, eu tenho uma trânsito em julgado de uma decisão brasileira, mas eu tenho uma decisão num tribunal arbitral que foi anterior a esta. Tem um trânsito em julgado arbitral anterior. Eu vou homologar a decisão que transitou em julgado primeiro. Assim o STJ tem decidido. Vejam a que ponto chega esta questão de ponderação entre decisão judicial e decisão arbitral, isso decidido pelo próprio judiciário. Então, fica várias questões para a gente decidir no próximo encontro. Muito obrigado. Estamos muito agradecidos, doutor Ricardo, por ter nos brindado com a sua exposição e por já ter deixado vários pontos de interrogação. Com certeza, assim como eu, tenho certeza que vocês também gostariam de ouvir mais a respeito disso. Entretanto, uma coisa é certa, existe hoje essa interação que é super positiva entre arbitragem e poder judiciário, e eu acho que isso também nos dá mais certeza de que estamos no caminho certo. Não podemos esquecer que a arbitragem ela é, de fato, um mecanismo, é importante que a gente conheça. Eu acho que, como o doutor Paulo Brincas, nosso presidente, falou na abertura do evento, principalmente para quem está atuando hoje no mercado, a gente não pode esquecer que os novos ramos do direito, assim como quer seja como ele mencionou, fashion law ou startups, novos ramos que estão se abrindo do direito, exigem mecanismos que respondam com mais rapidez a essas demandas que surgem decorrentes desses novos mercados. Então, eu acho que, com essa exposição do doutor Ricardo, a gente também consegue também ter essa segurança de que a gente, tendo o apoio do Poder Judiciário, a gente tem mais segurança também em orientar os nossos clientes nessa opção, na inserção da cláusula de arbitragem. De imediato, passo a palavra para o desembargador Jaime Ramos, agradecendo pela sua participação, ter aceito o convite por parte da comissão de nos brindar com os seus apontamentos a respeito do tema. Uma boa noite a todos. Boa noite a todos. Eu quero agradecer ao doutor Marcelo Mesquita pelo convite, a doutora Michele, que ainda ontem me deu
orientação da minha participação aqui, o doutor Ricardo Ranzolin, com quem muito aprendi nessa palestra, excelente palestra. Eu venho aqui em substituição à desembargadora Janice Goulart Garcia Ubiali, que é a coordenadora do Sistema de Juizados Especiais e do Núcleo Permanente de Soluções Alternativas de Conflitos do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Também agradeço à desembargadora Janice, que não teve oportunidade de comparecer porque está em viagem. Eu tenho uma visão utilitarista da arbitragem, se pudesse falar assim. Que num Brasilzão em que tramitam mais de 110 ou em torno de 110 milhões de processos, só em Santa Catarina nós temos 3 milhões, nós já fomos o segundo estado de maior litigiosidade do Brasil. Hoje nós somos, se não me engano, o quarto ou quinto, mas não é pouco. E é necessário, então, que o próprio Poder Judiciário abra mão de um pouco da sua jurisdição para permitir as soluções alternativas de conflitos. E uma delas pode ser a arbitragem. Nós temos uma altíssima taxa de congestionamento de processos, em torno de 70%. Nós não conseguimos resolver esses 70% a cada ano que passa. E isso vai para o chamado acervo. Acervo imenso, nenhum juiz vai dar conta disso, nenhum tribunal vai dar conta disso, e todos os dias chegam muito mais processos. Eu diria assim, quanto mais advogado, mais processo. Né? Estou provocando vocês, né? A sociedade reclama celeridade, reclama soluções, porque as pessoas imaginam que só tem lá no judiciário, lá no fórum, o processo daquela pessoa. Aquela pessoa tem um drama da vida, que é um processo em andamento, um processo kafkiano, que não se desenvolve, que o juiz está sentado sobre ele e nunca vai ser resolvido. Então, eu acredito muito na solução extrajudicial, tanto autocompositiva como heterocompositiva. Eu fui também coordenador dessa área do Tribunal de Justiça, e lutei muito pela implantação dos chamados SEJUSCs, os Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania, aqui no estado de Santa Catarina, mas os juízes resistiram muito pela falta de estrutura, pela falta de pessoal. Nós não estamos conseguindo emplacar aquilo que a Resolução 125 do CNJ determinou que fosse feito no Judiciário em todo o Brasil, e aquilo que o próprio Código de Processo Civil de 2015 e a Lei de Mediação estabeleceram para funcionamento dentro dos estabelecimentos do Poder Judiciário. E eu vou mais além, eu acredito numa possibilidade de centros judiciários comunitários, aqueles que ficam localizados em bairros praticamente extrajudiciais, com a supervisão, sim, do Poder Judiciário, mas um funcionamento autônomo, independente, uma estrutura boa, que a própria comunidade possa conseguir obter. Isso demanda tempo, demanda uma certa, um certo comprometimento. Tem que ter comprometimento do Poder Judiciário em relação a isso. Também as câmaras de mediação e conciliação, eu penso que podem funcionar de forma plena. Eu assisti a uma palestra de 2 advogados, um casal de advogados americanos, em que eles colocam a importância da mediação, especialmente em relação a contratos empresariais e a possibilidade desses mediadores ganharem muito dinheiro. E eu vejo que aqui no Brasil os advogados não estão se importando com essa área de mediação, de arbitragem. Eu imagino que a cultura deva ser alterada no sentido de que todos possam participar e que ganhem muito dinheiro, sim, tem que ganhar dinheiro com essas
atividades. Reservando um pouquinho de pro bono também, né, porque lá os advogados também trabalham com essa particularidade de atendimento à população mais carente. A própria Constituição permitiu, num primeiro momento, que os juizados especiais tivessem funcionamento baseado principalmente na conciliação. É um dos critérios, eu chamo de princípios, do juizado especial, a conciliação. E também a Constituição permitiu a criação de juizados de paz. Aqueles antigos juizados de paz eram juizados de conciliação e de arbitragem, que hoje não se vê mais, mas a Constituição limitou a possibilidade de eles trabalharem com a conciliação. E o CPC 15, então, ele intensificou bastante essa necessidade de o judiciário permitir ou privilegiar a conciliação no lugar da solução judicial do litígio. Tanto que criou capítulo específico para a mediação e a conciliação, permitindo a mediação privada sob controle e supervisão do Poder Judiciário. Aqueles cadastros nacionais e estaduais de mediadores e conciliadores, eu penso que devem ser intensificados. Se entrarem no site do CNJ, lá vão encontrar esse cadastro nacional de mediadores e conciliadores, inclusive com ranking de funcionamento e garantias e honestidade, seriedade com que trabalham esses profissionais. Eu também acredito na solução, na segurança jurídica. Eu fiz um trabalho de mestrado que versou sobre essa harmonização entre justiça e segurança jurídica, e por isso que acredito que o Código de 2015 fez muito bem quando criou a figura dos incidentes de resolução de demandas repetitivas, o IRDR. Eu acredito que isso possa dar muito mais segurança, é claro que com a reflexão necessária para que os julgados não sejam ao léu e alterados logo em seguida ali na esquina, né? Temos que ter segurança, temos que ter uma reflexão que seja definitiva enquanto dure. Mas eu acredito também que esse instrumento possa melhorar, reduzir as demandas, principalmente as repetitivas. E a arbitragem, que é um instrumento importantíssimo para a solução dos conflitos na esfera extrajudicial. Eu tenho lido a respeito da natureza jurídica da arbitragem, visto que o STJ considera como jurisdicional a sentença arbitral, e muitos autores dizem isso, tanto é que o próprio Código, tanto o de 73, alterado em algum momento, e o de 2015, estabelece como título executivo judicial a sentença arbitral. Mas eu acompanho os autores mais antigos, os tradicionais, que consideram a sentença arbitral como de natureza de equivalente jurisdicional e não jurisdicional propriamente dito, porque o jurisdicional depende da investidura, né? Depende do que a Constituição diz sobre o Poder Judiciário. Não obstante, eu entendo que a arbitragem é importantíssima, justamente nessa visão utilitarista. Não descarto, claro, a visão jurídica da arbitragem, porque também é importante. Como disseram aqueles advogados americanos, também a arbitragem lá é muito utilizada, e em todo o mundo, evidentemente, porque as empresas não querem se submeter a decisões judiciais na medida em que elas são públicas. As decisões são públicas
e a arbitragem preserva uma certa confidencialidade, um sigilo, e as empresas não querem se expor para não perder contratos. Aqui também eu penso que as empresas fazem isso com bastante frequência para evitar a exposição. O CPC 15 trouxe diversos dispositivos para harmonizar a atuação do Poder Judiciário com a atuação arbitral, porque a doutora Silvia até falou sobre os picaretas da arbitragem, né? Houve um tempo inicial em que, sim, havia muito tribunal arbitral e os juízes até apresentavam o cartão de visita com a designação de juiz, né? Esses árbitros apareciam como juiz. Então, houve, sim, muito conflito entre o Poder Judiciário e a instância arbitral. E isso era pernicioso. O Código de 2015, ele vai colocar com muita ênfase, existindo o compromisso, a cláusula compromissória de arbitragem, a ação judicial que for proposta deve ser extinta. Está lá, extinção sem resolução do mérito, porque tem a cláusula compromissória e, portanto, não pode existir uma ação judicial enquanto não for decidido na instância arbitral. Artigo 3º, parágrafo 1º, coloca também a importância, parágrafo 1º, a importância da arbitragem para a solução dos conflitos. Mas eu queria entrar numa seara que, não sei se já foi mencionado aqui, gostaria de ouvir a opinião do doutor Ricardo Ranzolin, da arbitragem no setor público, porque ela foi permitida agora em 2015, né? Em 2015, tem 3 anos a lei, e eu não tenho ouvido falar, né, na proliferação da arbitragem no setor público, nos contratos administrativos. E agora mesmo, no ano passado, uma outra lei permitiu a arbitragem naquelas questões das parcerias público-privadas nos setores ferroviário, rodoviário e aeroviário. Eu gostaria de obter a sua opinião, sabendo que a arbitragem nesse setor público, ela tem que obedecer ao princípio da publicidade e não do sigilo, da confidencialidade, como é no setor privado, e também que a lei estabeleceu que só se arbitra a respeito de direito e não sobre fatos. Mas é evidente que esses contratos administrativos, por exemplo, de obras, né, uma empresa ganhou uma licitação, vai fazer uma obra, uma estrada, uma rodovia, fazer um asfalto, e esse asfalto é precário, como sempre, né? Esse asfalto é muito precário. Poderia ser arbitrado a respeito desse fato de o asfalto ser precário e, portanto, a administração não receber ou não ter obrigação de receber essa obra. É o repto que eu faço. Eu sei que a Advocacia Geral da União já tem a Câmara de Mediação e Arbitragem, não sei como é que funciona, e no nosso Estado não tenho conhecimento da existência de alguma Câmara no setor público. Muito obrigado a todos. Bom, mas, por favor, o timbre de voz é suficiente, né, para todos ouvirem. Por favor, doutor Ricardo, você gostaria de fazer alguma ponderação a respeito dos questionamentos do desembargador Jaime Ramos? Sim. Bom, essa questão da arbitragem e poder público é uma questão, assim como a arbitragem de direito do trabalho, que foi objeto da exposição inicial desse evento de hoje, ela é hoje a bola da vez, né? Amanhã eu vou participar em São Paulo, com a doutora Flávia, um evento sobre este tema, onde, além do evento, vamos ter o lançamento de uma obra com artigos de vários autores, do qual ela e eu somos coautores, né, com vários outros colegas. O que a gente pode... Isso caberia aqui uma exposição longa.
A provocação a este tema, ela vem pela alteração da lei de arbitragem, que foi em 2015, por isso ainda recente o tema, isso entrou em vigor em 2016, essa alteração da lei, ainda é uma coisa muito nova, né? Mas algumas coisas já aconteciam antes dessa alteração. E se a gente for entrar no Arbipedia, eu digo pesquisar a jurisprudência, nós vamos ver que há uma consolidação da jurisprudência do STJ a respeito do tema, tá? No entendimento de que, vamos tentar resumir aqui em poucas palavras, quando nós temos uma empresa pública ou temos uma sociedade de economia mista, onde nós já temos, por exemplo, a Petrobras, ela faz contratos sistematicamente, porque já existiu uma lei anterior que criou a Petrobras, não é? Criou aquela sociedade de economia mista, e ela permitiu que aquela sociedade usasse mecanismos de mercado, onde ali ela tratasse todas as questões do patrimônio público que está lá, como direito patrimonial disponível. Então, nas empresas públicas, está inteiramente pacificado. São várias decisões. Se a gente abrisse o site agora, acho que já não vai dar mais, mas são muitas decisões, né? Onde se pacificou que todas as sociedades de economia mista podem fazer arbitragem, porque lá na origem já foi desafetado aquele patrimônio para que ele fizesse uma competição no mundo privado e se sujeitasse às contratações privadas, né? As outras atuações do poder público, mais primárias, da administração direta, vamos dizer, aqui é um ato da administração indireta, lá através de uma empresa, na administração direta, a gente dependeria de uma lei permitindo que aquela arbitragem acontecesse. Porque se eu tenho um bem público aqui, vamos dizer que a gente tem uma praça pública aqui em Florianópolis, né? Lá, Felipe Schmidt, temos uma praça lá. O prefeito não pode doar a praça, não pode vender a praça, ele não pode fazer isso, porque aquilo é um bem público que não está sujeito à administração do executivo municipal. Agora, se a Câmara de Vereadores, eu estou dando um exemplo, aprovasse uma lei autorizando que fosse doada a praça, como aconteceu várias vezes lá no Porto Alegre, teve locais públicos que foram doados para o Grêmio, para construir o estádio do Grêmio, foi doado bem para construir o estádio internacional. Aconteceu isso, acontece várias vezes. Então, se eu tiver uma lei autorizando, eu vou poder fazer arbitragem. Quando os municípios tomam empréstimos no Banco Mundial para melhorar, fazer obras de saneamento e tal, existe uma lei federal que autoriza, que é pouco conhecida, é um decreto-lei ainda, de 1968, que autoriza os municípios a, naqueles contratos internacionais, usarem a arbitragem. Então, tem uma lei que permite que o executivo vá lá e contrate arbitragem para aquilo ali. E, hoje, a lei de licitações está prevendo arbitragem. Então, a gente tem várias leis que prevêem parcerias públicas e privadas, então a regulação é muito grande. Em todas essas situações, é possível fazer a arbitragem, que aí ela é pública, né? Ela não tem o caráter sigiloso, e existem, aí tem 1000 questionamentos sobre isso, tem questões que a Petrobras diz, eu tenho sigilo industrial nas minhas, eu quero que seja sigilosa a arbitragem, tem segredo industrial, então aí a gente tem muito pano para manga. O tema do colóquio amanhã, Flávio, o nosso tema é temas polêmicos, então a gente não... Está cheio de tema polêmico, acho que aí não vale provocar, eu só fiz uma resposta inicial aqui.